Eu agradeço a oportunidade de poder apresentar o meu lado da história, porque eu acho que muitas vezes é isso que acontece, efetivamente. Eu não tenho tido ocasiões de poder explicar ao público, de poder dizer às pessoas o que é que realmente está a acontecer e o que é que aconteceu. Queria fazer um bocadinho de história, porque alguns me conhecem, mas não todos. Eu sou empresário, comecei a trabalhar em 1996, portanto há muito tempo atrás, e sempre no setor privado. Eu não trabalhei em empresas públicas, eu não fiz parte do governo de Angola, eu não fiz parte, digamos assim, de nenhum ministério, nem do gabinete do Presidente da República. Eu não tive nenhum papel estatal e não trabalhei em empresas estatais. O único momento em que a minha vida privada, como empresária privada, vai para a esfera pública, digamos assim, para uma empresa estatal, é em 2016, quando estive na Sonangol durante 18 meses. Portanto, este comunicado que surgiu, e eu pessoalmente fiquei bastante surpresa, porque o comunicado dizia que eu estava à frente de empresas estatais, plural, várias empresas estatais, e que por causa disto é que havia a sanção. Eu fundei a Unitel, sou uma das sócias fundadoras da Unitel. A Unitel é uma empresa privada, foi fundada em 1998. Nós começamos como a segunda rede móvel e começamos uma empresa muito pequena. Não é a Unitel que é a Unitel de hoje. Nós começamos com, alugamos uns escritórios no Armazéns Carrapa, que era uma empresa de Benguela, tinha os armazéns no Quina X, nós aluguei ali o espaço, um restão e o primeiro andar. No restão nós fizemos uma loja pequena e o primeiro andar era o nosso escritório. Começamos assim, com cerca de menos de 50 trabalhadores, tínhamos no início 5.000 clientes, portanto era realmente uma empresa pequena. Com o tempo ela foi crescendo e tornou-se, e quando eu digo com o tempo foram 20 anos, porque de 98 até 2024 são mais de quase 25 anos de empresa. E para iniciar essa empresa, qual foi a proveniência dos fundos? Fundos próprios? Portanto, eu investi os meus fundos, tinha meus fundos próprios, já tinha tido, porque antes de eu ter a Unitel já tinha alguns outros empreendimentos. Na altura eu acabei a minha faculdade em 94 e cheguei em Angola, era uma altura em que, digamos assim, havia algumas oportunidades de negócio e eu comecei a trabalhar de uma maneira muito simples. Eu tinha um armazém em São Paulo, tive uma licença para poder comprar cuca, na fábrica da cuca, e fazia distribuição. Era distribuidora, comprava, revendia. Há várias pessoas que me conhecem, o Grupo AC Silva também trabalhou naquela altura, são várias empresas que naquela altura faziam isto, no fundo eram grossistas, compravam e revendiam, e comecei assim a ganhar, digamos assim, o meu primeiro dinheiro. Depois fundei e criei um bar de praia, com um pequeno restaurante, o Miami Beach, com outros sócios também, que se tinham conhecido, porque a gente fazia eventos, festas, promoções também, e aos poucos fui melhorando algum dinheiro. E com esse dinheiro, que era pouquinho, mas que já dava para investir alguma coisa, comecei a estudar uma rede móvel. No início era uma rede de Motorola, walkie-talkie. Portanto, eu comprava rádios walkie-talkie, Motorolas, e alugava os rádios. Tínhamos feito algumas antenas relay, e alugava os rádios às empresas de construção civil, porque havia aqueles trabalhadores da cada obra, alugava as empresas de segurança também, e já tinha alguma experiência, digamos assim, em telecomunicações e algum capital. E na altura associei-me a um outro investidor e começamos uma empresa relativamente pequena. Mais tarde vendemos uma participação à Portugal Telecom, que comprou 25%, e vendemos 25% à Sonangol. A Sonangol não pagou em dinheiro, ou seja, não nos deu dinheiro pela empresa que tínhamos. A Sonangol fez um investimento com alguns equipamentos, na altura, no ano 2000, 2001, com alguns equipamentos, porque eles tinham adquirido alguns equipamentos, alguns deles até nem eram equipamentos que estavam a usar e que estavam tanto ou quanto obsoletos, e então eles fizeram-nos uma proposta de adquirir 25% da Unitel, portanto da Sonangol, e nós concordamos em troca de alguns equipamentos. Ou seja, eles compraram, pagaram os 25%, a Sonangol pagou os seus 25%, com alguns equipamentos que entraram para dentro da empresa. Certo? E foi assim, a empresa começou muito pequena. Nós começámos com cerca de 30 antenas. Isto é a dimensão que não é esta empresa grande. E éramos 4 sócios, portanto, eu, a Portugal Telecom, a MS Telecom, que é a Sonangol, e o Grupo Geni. Éramos 4. Começamos aos poucos, tínhamos primeiro 5.000 clientes, depois crescemos para 10, e todo o dinheiro que fomos ganhando ao longo da operação, nós fomos sempre reinvestindo. A nossa política de reinvestimento era muito forte. Muitas vezes nós nunca distribuímos a totalidade do resultado. Pelo menos metade do resultado era sempre reinvestido na rede. E a minha ambição, porque eu sou engenheira de formação, né? Portanto, eu sou engenheira de formação e tive o gosto de ser a primeira pessoa a desenhar a rede mesmo da Unitel. Ainda me lembro da primeira antena, que a gente chamava Blue House, que era ali em cima no Morro da Luz, e que foi muito difícil porque era ao lado da casa do comandante Pedalé, e ele era, na altura, tinha sido o antigo ministro da Defesa, então era difícil colocar lá antenas. Como é que fizeram? Assim.
Nós conseguimos explicar que aquilo era privado, que não tinha, portanto, que era para o bem de todo mundo e conseguimos construir a rede. Eu desenhei a primeira rede, que foi em Luanda, Benguela, Huambo, depois mais tarde fomos aos poucos para outras províncias. É preciso perceber que em 98 havia guerra, em 99 havia guerra, em 2000 havia guerra, 2001 havia guerra, 2002 havia guerra. Então a Unitel é construída quando ainda há guerra em Angola. E o cenário da guerra em Angola é muito diferente de hoje. Praticamente a circulação era muito difícil, montar equipamento, transportar equipamento com uma província e tudo mais, eram coisas muito difíceis. Não é Angola que é hoje, em que as pessoas circulam livremente e tudo mais, mas nós fomos com coragem e também fizemos uma grande aposta na juventude. Mas, sem querer cortá-la, de onde é que nasce essa perspectiva de que terá usado fundos estatais para capitalizar, para usar na Unitel? Uma coisa é certa, a Unitel era o único player no país na altura, não é? Era o segundo. Não, sim. A primeira é a Movicel, sim. A Movicel nasce em 91 e é uma empresa grande. Portanto, quando a Unitel nasce, a Movicel é a líder do mercado. E durante muitos anos a Movicel é muito maior que a Unitel. Sim, mas a Unitel passou a ser, quer dizer, o player hegemónico, digamos assim, das telecomunicações. Depois de 6 anos ou 7 anos. E isso foi devido pela estratégia que nós aplicamos. Primeiro porque a nossa rede foi desenhada com uma qualidade diferente. Eu sempre tive... a minha responsabilidade na Unitel era essa, era de fazer o desenho da rede, a engenharia. Sempre tive como base a qualidade, que a qualidade tinha que ser muito boa, que é para podermos atrair os clientes. Por exemplo, a Movicel tinha todos os clientes estatais, portanto o Estado só trabalhava com a Movicel, todas as empresas do Estado só trabalhavam com a Movicel e nós como Unitel não tínhamos empresas do Estado ou o Estado como cliente. Nós estávamos a vender para o setor privado, então tínhamos que ter qualidade para poder concorrer. E o Estado nunca pôs dinheiro na Unitel. O Estado angolano nunca nos deu subsídio, nós nunca recebemos investimentos do Estado, nunca recebemos financiamentos do Estado, nenhuns, zero, realmente zero. A Unitel foi feita, como eu disse, no início a Sonangol comprou 25% em troca de alguns equipamentos, eles tinham alguns contentores, que tinham alguns equipamentos, eram equipamentos muito limitados, alguns geradores e alguns equipamentos de telecomunicações em contentor, mas era realmente muito limitado. E isso foi uma compra, nós vendemos a participação e eles pagaram com alguns equipamentos. Depois disto, vir a ferir que o Estado tenha posto dinheiro na Unitel, não é verdade. A Sonangol passou a ser, digamos assim, com essa expressão, a vaca leiteira que sustentava muitos negócios em Angola. Portanto, se calhar começa aí a suspeição de que a Unitel efetivamente tenha recebido fundos da Sonangol. Pode ter sido, mas acredito que não, porque quem acompanhou a história da Unitel, e acredito que a Angola toda acompanhou a história da Unitel, a Unitel é realmente a primeira empresa privada que começa a ser gerida com uma cultura privada. Porque antes da Unitel existir havia, claro, empresários vários e tudo mais, e alguns deles muito bem-sucedidos, pessoas por quem eu tenho muito respeito, mas a Unitel, talvez pelo setor que ocupa, porque ela vende, digamos assim, para o público em geral, era uma empresa mais visível e começa a desenvolver uma cultura empresarial privada e diferente. Uma empresa muito estruturada, a usar já sistemas muito sofisticados, mais modernos, desde que seja a sua contabilidade, o sistema de distribuição, por exemplo, dos equipamentos, as lojas. Nós entramos com um conceito de lojas que eram mais modernas, diferentes, que pareciam as lojas da Apple, aquelas lojas brancas e tudo mais. O atendimento ao cliente, começamos a atender pelo telefone, as pessoas com as preocupações do cliente, não era preciso ir fazer bicha para reclamar, nós tínhamos o call center. E de igual modo foi a recarga. Realmente nós criamos a recarga, aquela raspadinha. Sim. E isso fez a diferença. Isso foi o nosso, digamos assim, a nossa grande vantagem em relação à Movicel, porque na altura as pessoas da Movicel era tudo pós-pago. A Movicel não tinha pré-pago. E depois então torna-se eclética no ponto de vista dos negócios. Saiu da Movicel, foi para... Não, eu na Movicel nunca tive. Movicel não, nem a Unitel foi para criou o Candando, criou o WhatsApp. A Unitel foi crescendo, então o que eu queria dizer é, quando fala em relação, vou responder concretamente à relação das sanções britânicas, eu acho que há uma desinformação. Há uma desinformação propositada das autoridades angolanas ao governo britânico quando afirmam que a Unitel é uma empresa estatal. A Unitel não é uma empresa estatal, sempre foi uma empresa privada, toda Angola viu, toda Angola acompanhou, sabe disso, eles viram o nosso crescimento, aliás, graças aos nossos clientes nós crescemos, por isso é que a gente chama que é a família Unitel, porque realmente foram os nossos clientes a escolherem o nosso serviço e estarem connosco que nos fizeram ser o sucesso que nós somos hoje. Nós somos do ramo privado. E aí vemos no anúncio da Embaixada Britânica um grande erro factual, que dizem que a Unitel é uma empresa estatal. A Unitel só se torna uma empresa estatal em 2022,
quando o Estado confisca as participações da Geni e as minhas participações. Portanto, eles chamam de nacionalização, não é uma nacionalização, foi um confisco, porque nós nunca fomos compensados, e sabe-se que qualquer nacionalização tem sempre uma compensação, nunca houve compensação alguma, e isto em 2022, ou seja, ao chamar a Unitel empresa estatal, obviamente que não está correto.